Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, após Jesus Cristo ser batizado no Rio Jordão, né, irmãos, e o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus Cristo, e Deus falar lá do alto: Eis aqui o meu Filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvir. Após esse episódio, sabe, Jesus é levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. Né, irmão? O Espírito, e Espírito aqui com letra maiúscula, porque está se referindo que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Né? E no deserto, o deserto não tem conforto no deserto. No deserto não há expectativas no deserto. O deserto não é o lugar onde a gente espera provisões. Né? O deserto representa dificuldade. O deserto representa luta. O deserto é um lugar, né, irmãos, de sofrimento. E é nesse lugar onde Jesus Cristo foi tentado. Né, irmãos? E é nesse deserto que nós vamos travar muitas das nossas batalhas também contra o diabo. É no momento da dificuldade, é no momento da luta, né, irmãos? É no momento onde a gente olha e não enxerga expectativas. A grande parte da nossa luta contra o diabo vai acontecer nesses momentos aqui, porque é nesses momentos onde nós nos encontramos com maior fragilidade na nossa vida. Por isso que é muito importante nós conhecermos passagens como essa e nós aprendemos como Jesus Cristo lutou nesse tipo de situação. Vemos como Jesus Cristo venceu nessa situação. Porque nós, entendendo como Ele lutou e como Ele venceu, nós também poderemos lutar e poderemos também vencer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, Adão e Eva pecou sendo tentado num jardim onde não faltava nada. E Jesus agora iria vencer sendo tentado num deserto. Né, irmãos? E ele foi conduzido. E logo no começo, aqui no versículo 2, vai dizer: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus Cristo, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. Nada mais natural do que ter fome depois desse tempo jejuado. Né, irmãos? Porque Jesus Cristo também tinha necessidades básicas a serem supridas.
Ele também sentia fome, assim como nós sentimos fome. Ele também sentia frio, assim como nós sentimos frio. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Né, irmãos? Ele tinha necessidades básicas que precisavam ser supridas. Ele não podia viver a sua vida inteira sem comer. Né? E é nesse primeiro quesito que o diabo tenta Jesus Cristo. Né, irmãos? O diabo investe contra Jesus Cristo primeiro a partir das necessidades básicas. Né, irmãos? É um nível de tentação mais inferior que o diabo vai usar. Né? Por que o diabo não tenta logo algo mais sofisticado? Por que o diabo não arma um plano mirabolante? Por que ele não faz algo? Sabe, porque na maioria das vezes, irmãos, para os crentes caírem, na maioria das vezes para os crentes perecerem, né, irmãos, para os crentes serem vencidos pelo diabo, na maioria das vezes não precisa de nada mirabolante não, irmãos. Apenas coisas simples eles já caem. Né, irmãos? As necessidades básicas do corpo, sabe, irmãos, é aquilo que o diabo mais usa para fazerem os crentes cair. Né, irmãos? Por quê? Porque a gente tem necessidades básicas a serem supridas. A gente precisa pagar as contas, a gente muitas vezes está precisando comprar comida, às vezes muitas vezes a gente está passando alguma dificuldade. Então, nas coisas básicas, sabe, irmãos, é onde o diabo tenta investir contra nós em primeiro lugar. Né, irmãos? E o diabo vai dizer para Jesus Cristo, ó, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Né, irmãos? Ele pega as necessidades básicas, e o que ele está querendo dizer para Jesus Cristo é: será que é certo o Filho de Deus passar fome? Será que é certo? Será que um Deus é um Deus bom quando ele deixa o filho dele passar fome? Será que Deus é um Deus justo? Sabe, quando ele não intervém, ele não quer que você supra as suas necessidades básicas? Será que isso é correto? Será que é desse jeito mesmo? Sabe, irmãos, a primeira investida do diabo contra Jesus Cristo, sabe, irmãos, é fazer com que Jesus Cristo começasse a duvidar da bondade de Deus. A primeira investida do diabo contra Jesus Cristo é fazer com que ele começasse a duvidar, sabe, do amor de Deus, da justiça de Deus. Sabe, irmãos, e aqui já cai um monte de crente. Nesse quesito aqui já tem um monte de crente que é derrubado, porque começa a vir as circunstâncias na vida dele e ele começa a pensar: será que é certo eu estar passando por essa dificuldade? Mas será que é certo eu caminhar com Deus, eu servir a Deus e essas coisas acontecerem na minha vida? Mas será que é certo eu estar com essa enfermidade aqui, passando por essa luta? Sabe, irmãos, quantos crentes começam a duvidar da justiça de Deus? Sabe, irmãos, e quantos testemunhos muitas vezes a gente não ouve de pessoas dizendo: não, porque veio uma enfermidade na minha vida e eu falei: eu não aceito esta prova, eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu te sirvo, eu sou um servo teu, eu congrego há 20, eu congrego há 30 anos. Aí eu falei desse jeito e Deus veio, Deus fez a obra, irmãos, Deus fez um milagre. Sabe, irmãos, é um ensinamento satânico. Sabe, irmãos, fazer com que diante das dificuldades nós venhamos a questionar a bondade de Deus. É isso que o diabo está tentando fazer aqui com Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e é isso que o diabo faz com muitos crentes, e que muitos crentes já caem logo aqui, questionando que Deus não é bom. Quantos pregadores estão pregando e passando este ensinamento demoníaco para as pessoas que estão ouvindo? Não, será que Deus quer que você passe fome? Você acha que Deus quer que você passe dificuldade? Deus não quer que você passe dificuldade. Vem aqui na nossa igreja aqui para você ver se seus problemas não vão ser resolvidos. Né, irmãos? Não é assim que eles fazem? Bota lá o testemunho daquele irmão lá que estava passando dificuldade, mas ele veio e agora ele foi curado, porque Deus não quer que a gente passe dificuldade, Deus não quer que a gente passe luta. Sabe, irmãos, é nisso que consiste o ensinamento de muitos pregadores hoje dentro da igreja. Questionar a bondade de Deus mediante as adversidades. Questionar a bondade de Deus
mediante as lutas, mediante as adversidades. Sabe, irmãos, quantos crentes questionam a bondade de Deus mediante a isso? E é muito interessante a gente ver, irmãos, que o diabo chegou até Jesus Cristo com cautela. Sabe, o que o diabo queria, o que o diabo mais queria era matar Jesus Cristo. Né, irmãos? Ele queria acabar com Jesus Cristo. Ele usou Herodes para matar todas as criancinhas, para impedir que Jesus Cristo viesse ao mundo. E por que ele não foi até Jesus Cristo diretamente tentando matar ele? Né, irmãos? Por que ele não investiu diretamente contra Jesus Cristo? Né, irmãos? Porque ele sabia que era muito perigoso. O diabo sabia que era muito perigoso, porque lá no jardim do Éden, Deus havia profetizado, Deus havia dito: ó, a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Você usou ela para enganar, para fazer eles caírem, agora a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. De Eva, que eu vou preservar a semente, que vai vir o Salvador, que vai esmagar a tua cabeça. Então ele sabia que ele precisava ir até Jesus Cristo com cautela, porque senão ele podia ser esmagado ali mesmo. Então ele vai com cautela, mas ele ainda vai com a astúcia de uma serpente, né, irmãos, tentando enganar. Ele vai até Jesus Cristo como alguém que está preocupado em satisfazer as necessidades básicas de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é assim o ensino demoníaco. O ensino demoníaco, ele não vem diretamente dizendo para você que você vai para o inferno. Né? O ensino demoníaco não, ele aparece como alguém que quer ajudar, né, irmãos, como alguém que quer fazer o bem. E diante desse questionamento aqui, como Jesus Cristo age diante desse questionamento do diabo, né, irmãos? O diabo dizendo para Jesus: ó, é justo o Filho de Deus passar fome? É justo passar dificuldade? É justo não ter as necessidades básicas supridas? Né, irmãos? O que Jesus Cristo vai responder mediante a isso? Né, irmãos? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? O que Jesus Cristo vai responder mediante a isso? Sabe, às vezes é bom passar fome, sim. Nem sempre passar fome é ruim. Jesus Cristo vai responder. Sabe, nem sempre passar dificuldade é ruim. Às vezes passar fome é bom. Às vezes passar dificuldade é bom. Porque nós aprendemos a confiar em Deus não por aquilo que Ele faz, mas nós aprendemos a confiar em Deus por aquilo que Ele é. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que não pode faltar na nossa vida nunca é a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa não pode faltar nunca. Mas passar fome às vezes é bom, passar dificuldade às vezes é bom. Porque é na dificuldade que nós aprendemos a confiar em Deus. É na dificuldade que nós aprendemos a servir a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Santo Senhor. Né, irmãos? Então Jesus Cristo vai responder: ó, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando ele diz está escrito, ele está citando algo que está na Escritura. Santo Senhor. Né, irmãos? Aonde está escrito? Lá em Deuteronômio, Deuteronômio, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, estava passando fome, né, irmãos? Eles não passaram fome para sempre. Deus enviou o maná para eles, mas foi importante um momento eles passarem dificuldade para eles aprenderem a confiar em Deus, para eles não confiarem nos seus recursos, para eles não confiarem na sua capacidade. Então foi muito importante naquele momento eles passarem fome, passarem dificuldade, porque eles precisavam aprender a viver da palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Irmãos, passamos dificuldade, passamos, mas nunca devemos questionar a Deus. Nunca podemos começar a duvidar de Deus, do porquê, se Deus é bom, por que eu estou passando por isso. Sabe, irmãos, porque Deus sempre é bom, e as dificuldades são para que nós venhamos a aprender a confiar nele, né, irmãos? Para que nós venhamos a aprender a caminhar pela palavra.
É esse o ensinamento, e esse aqui é um nível mais básico, né, irmãos? É a primeira investida do diabo contra Jesus Cristo, e normalmente é o que funciona para derrubar a maioria dos crentes. Por quê? Porque mexe logo das necessidades básicas. Sabe, irmãos, a gente tem necessidades básicas que precisam ser supridas, e o diabo vai justo nessas questões. E quando se vence essa investida inicial do diabo, sabe, ele não para por aí. Quando a gente vence essa investida inicial, o diabo ele vem com a segunda investida, né, irmãos? Ele não para por aqui e ele desiste e ele vai embora, não. Ele passa para o próximo nível de tentação. E qual que é o próximo nível de tentação? Né? Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Né, irmãos? Após aquela investida não funcionar, agora o diabo usa uma tentação diferente. Agora o diabo está usando a própria palavra de Deus contra Jesus Cristo. Né, irmãos? Ele leva Jesus Cristo até um pináculo do templo e ele manda Jesus Cristo se jogar de lá de cima. E ele fala: não, está escrito na palavra de Deus que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Né, irmãos? O diabo usando a fé para atacar a verdadeira fé. Sabe, quando os crentes passam do primeiro nível de tentação, dificilmente eles escapam desse segundo nível de tentação aqui. Né? O diabo está dizendo para Jesus Cristo: faça um teste de Deus, faça uma prova de Deus, porque está escrito que se você se jogar, está escrito que os anjos vão ter que te pegar, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não está escrito. Então faça um teste de Deus, prove a palavra de Deus. Né, irmãos? Jesus Cristo nos ensinou: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Agora o diabo está ensinando: não, aprenda a fazer com que Deus faça a tua vontade. Né, irmãos? E esse é um ensinamento diabólico de muitas das igrejas hoje. Ensinar as pessoas como que Deus realiza a vontade delas. Né? Então, você quer ser abençoado? Põe o dinheiro aqui para você ver se Deus não vai te abençoar. Bota o dinheiro, contribui aí para você ver se Deus vai te abençoar. Contribui, faz um voto aí, troca aí um pecado aí por um dom aí, para você ver se Deus não vai entrar, se Deus não vai fazer um milagre, se Deus não vai fazer, sabe? O ensino diabólico é esse: ensinar como manipular Deus, para que Deus realize as nossas vontades. É isso que o diabo está ensinando aqui, né, irmãos? Faça a prova de Deus, faça a prova. Sabe quantos crentes hoje estão fazendo prova de Deus? Quantos crentes hoje estão pedindo sinal para continuar caminhando com Deus? Sabe quantos crentes estão testando Deus? Sabe, e é a igreja que está ensinando isso para eles. Sabe, irmãos, e é exatamente isso que o diabo está falando para Jesus Cristo. Né, irmãos? O diabo vira para ele: não, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Né, irmãos? O diabo, ele usa a palavra de Deus, ele está tirando versículos do contexto para usar contra Jesus Cristo. E quantos pregadores hoje não tiram o versículo do seu contexto, né, irmãos, para usar contra a verdadeira fé? Quantas pessoas hoje não tiram os versículos do contexto, sabe, irmãos, para mostrar para as pessoas como podem manipular Deus para que seja feita a vontade delas, e elas nunca caminham fazendo a vontade de Deus, mas elas estão o tempo inteiro querendo manipular Deus. Sabe, irmãos, ensino diabólico. É isso que o diabo está ensinando aqui, sabe? Tire a prova, faça, está escrito que Deus vai ter que te salvar, então se joga aí que Deus vai ter que te salvar, e todo mundo que está lá embaixo, vai ver esse grande milagre, vai ver os anjos te pegando e te segurando, sabe? Mediante a esse questionamento aqui, o que Jesus Cristo vai dizer?
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Né, irmãos, o que Jesus Cristo está querendo dizer? Jesus está dizendo, se na palavra de Deus está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, então essa interpretação que você está dando aí para esse versículo aí, está errado. Está errado. Sabe, irmãos, versículos claros da Bíblia lançam luz a versículos mais difíceis. Glória a Deus. Então, se o diabo está dando uma de quem não está entendendo o que está escrito lá no Salmos 91, Jesus está dizendo, se está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, então essa interpretação que você aprendeu aí no Salmo 91 está errada. Sabe, por que os crentes hoje são enganados? Por que os crentes hoje são levados a qualquer vento de doutrina? Por que os crentes hoje estão fazendo prova de Deus, estão pedindo sinal para Deus? Sabe, irmãos, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Passagens simples lançam à luz textos difíceis que muitas pessoas estão sendo enganadas. E é isso que nós estamos vendo aqui. Jesus Cristo mostrando a verdade através de seus textos simples, está mostrando para o diabo: essa interpretação não pode ser isso. Glória a Deus. Né, irmãos, quantos crentes hoje estão fazendo, na nossa realidade, a gente cresceu fazendo voto a Deus. Né, irmãos, Deus, eu faço um voto que se eu for viajar e der tudo certo, eu agradeço a Deus. De repente ele viaja e dá tudo errado. E quando ele volta, eu queria tanto agradecer a Deus, mas Deus não cumpriu o voto dele, não vai ser glorificado. Mas quando Deus aprender a fazer a minha vontade, que der tudo certo, aí eu glorifico. Sabe, irmãos, Deus é digno de ser glorificado, quer tenha dado tudo certo, quer tenha dado tudo errado. Glória a Deus. E é por isso que Jesus Cristo falou, antes vocês votavam, mas agora eu digo para vocês: não votem mais. Porque vocês não têm com o que trocar. Vocês não podem fazer um fio de cabelo branco e voltar a ser preto. Jesus Cristo ensinou, irmãos. Mas a gente está fazendo voto. A gente está tentando manipular Deus. E a gente muitas vezes usa até a nossa obediência para fazer com que Deus faça a nossa vontade. Eu prometo, Deus, que se você fizer isso de tudo certo, eu abandono aquele pecado lá. Sabe, irmãos, quando a gente deveria aprender, sabe, irmãos, que nós temos que abandonar o pecado para aquilo que Deus é, porque fere a pessoa de Deus. Né, irmãos, isso é o ensino que o diabo está ensinando aqui, irmãos. Como manipular Deus a fazer a nossa vontade. Né? E se Jesus Cristo tivesse feito isso, ele tinha caído. Assim como muitos crentes caem. Né, irmãos? Porque acham que existe um jeito, que existe uma maneira de se manipular a Deus. Não existe vida cristã onde nós manipulamos a Deus. Existe vida cristã apenas onde nós confiamos de que Deus está no controle de todas as coisas. E a única coisa que nós temos que fazer é confiar. Né, irmãos? Que Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o segundo nível de tentação que o diabo lança contra Jesus Cristo. Quantos crentes não estão caindo nesse segundo nível aqui dentro das igrejas? Aliás, esse ensino diabólico aqui está sendo ensinado dentro das igrejas. E nós muitas vezes crescemos ouvindo esse tipo de coisa. Né, irmãos? E não basta o segundo nível de tentação, sabe? O diabo ainda tenta mais uma investida. Né? Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Né, irmãos? Agora o diabo mostra suas verdadeiras intenções. O que o diabo quer? Ocupar o lugar de Deus. O que o diabo quer? Ele quer ser adorado, né, irmãos? Então agora ele lança tudo aquilo que ele tem, né, irmãos? E ele mostra todos os reinos da terra e ele diz para Jesus: tá vendo? Tudo isto te darei. E é muito, muito intrigante que Jesus Cristo não fala para ele: não, isso aí não é teu, isso não é teu. Jesus não fala isso, porque de fato era dele.
né, irmãos? De fato era do diabo. Ele mantinha todos aqueles impérios sobre o seu domínio, ele mantinha todos aqueles impérios sobre o seu governo, né, irmãos? Ele tinha o controle sobre tudo aquilo, até Jesus Cristo vencê-lo na cruz. Aí todo o poder foi dado a Jesus Cristo, tanto na terra como no céu, né, irmãos? Aí, a partir desse momento, o diabo foi amarrado, para que não mais enganasse as nações. Foi aberta uma porta, a qual ninguém mais podia fechar, né, irmãos? Com a graça, com Jesus Cristo vencendo. Mas até esse presente momento aqui, realmente era dele mesmo, né, irmãos? Ele mantinha aqueles impérios e aqueles governos, tudo debaixo do seu controle, né, irmãos? E quando Jesus Cristo venceu ele, esse poder foi arruinado, né? Então ele lança tudo agora, ele lança tudo, sabe? E quem são aqueles que estão oferecendo, sabe, irmãos, os impérios desse mundo? Quem são aqueles hoje que estão oferecendo a riqueza desse mundo? Quem são aqueles hoje que estão oferecendo a satisfação desse mundo? A igreja, irmãos. A igreja começou a oferecer as riquezas desse mundo. A igreja começou a oferecer, sabe, a felicidade nas coisas terrenas desse mundo, né, irmãos? A igreja começou a mostrar para as pessoas que aquilo que antes elas buscavam no mundo, agora elas podem buscar dentro da igreja, né, irmãos? A igreja começou a adotar a mesma filosofia do mundo, né, irmãos? E o que nós estamos aprendendo aqui, sabe? Nós temos aqui a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, irmãos? O único pecado que não tem perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada de Deus, quando nós sabemos que somente Deus pode ser adorado. Sabe, irmãos, se a pessoa entende que somente Deus pode ser adorado, se a pessoa entende que ela só pode estar debaixo do governo de Deus, e mesmo assim ela rejeita Deus, sabe, irmãos, não há mais volta. Não há mais volta, porque ela não quer voltar e porque Deus não quer que também ela volte. As duas coisas, né, irmãos? Então, é claro que a igreja de Deus, ele vai preservar. A igreja de Deus, não vai deixar se perder. Mas isso daqui, irmãos, serve de alerta para nós. Tome cuidado com o primeiro nível de tentação, com questionar a Deus. Sabe, tome cuidado com o segundo nível de tentação, a religião, que faz a gente aprender a manipular a Deus para realizar as nossas vontades. Sabe, tome cuidado com a apostasia. Tome cuidado em ouvir a verdade e virar as costas para a verdade, porque uma vez que se conhece a Deus, quem Ele é, sabe, irmãos, e se vira as costas, é um pecado sem perdão que não tem mais volta. Sabe, irmãos, essa é a blasfêmia. Blasfêmia para o Espírito Santo não é alguém que não conhece a Deus e foi embora, não. É alguém que conheceu a Deus, ouviu a verdade, foi iluminado pela verdade, e mesmo assim virou as costas para Deus. Né, irmãos? Então, o que Jesus Cristo vai dizer quando Ele diz: se prostrado me adorares, tudo te darei? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Né? Jesus Cristo vai dizer: só há espaço para um Senhor ser adorado. Glória a Deus. Só há espaço para um Deus ser adorado. Né, irmãos? Quantos crentes hoje acham que dá para adorar dois senhores? Quantos crentes hoje acham que dá para ter uma vida de ímpio de vez em quando e uma vida de crente de vez em quando? Né, irmão? Jesus está dizendo: vai-te, Satanás, né? Esse vai-te, Satanás, é recue, Satanás, vai embora, Satanás, né? Porque somente essa é uma ordem, e depois dessa ordem o diabo foi embora. Glória a Deus. Né, irmãos? E sabe qual que é o problema, irmãos? Esses níveis de tentação, eles não são vencidos apenas uma única vez na nossa vida. Não basta apenas você vencer o diabo apenas uma única vez. Sabe, irmãos? Todo mês ele volta.
Toda semana Ele volta. Sabe, irmãos, então não adianta você resistir hoje e cair semana que vem. Glória a Deus. Não adianta você resistir hoje, estar forte hoje, mas o mês que vem você cai de novo. Não, irmãos, é preciso que nós venhamos a estar firmes em todas as suas investidas. Glória a Deus. Ele continua investindo em nós, em cada dificuldade, em cada deserto na nossa vida, em cada prova na nossa vida. Sabe, irmãos, é preciso vencer Ele a todo momento. Glória a Deus. Senhor. E o que aconteceu depois? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Né, irmãos? A gente não vai passar dificuldade a vida inteira. A gente não vai passar fome a vida inteira. Sabe, Deus não quer que venhamos a passar fome a vida inteira, dificuldade a vida inteira, luta a vida inteira. Sabe, são determinados momentos da nossa vida que são importantes sim a gente passar dificuldade. Glória a Deus. Senhor. Mas quando chegar um momento da fome acabar, sabe, irmãos, Deus prepara o meio para ela acabar. Glória a Deus. Quando chegar o momento da luta acabar, Deus prepara o meio da luta acabar e a luta acaba. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e quando chegou o momento de Jesus Cristo não sentir mais fome, vieram os anjos e o serviram. Né, irmãos? Então Jesus Cristo lutou dessa maneira com o diabo, e isso nos ensina a lutar também. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso também: revestido de toda a armadura de Deus, para que possa lutar contra as astutas ciladas do diabo. Né, irmãos? E depois possa estar firme. Né, irmãos? A gente só permanece firme quando a gente permanece atento. E nós sabendo agora o modo como o diabo luta, né, irmãos, nós podemos vencê-lo assim como Jesus Cristo venceu. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é esse ensinamento que está aqui. Sabe, que nós possamos ter iluminados, que nós possamos vencer assim como Jesus Cristo venceu. Porque o poder que opera em nós não é de nós mesmos, mas é de Jesus Cristo em nós. Então há capacidade em nós em vencer, assim como Jesus Cristo também venceu. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.